Hoje o assunto é seguro, pelo ponto de vista jurídico. Nós vamos falar a respeito da nova lei dos seguros. Até daqui a pouco. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo, aqui no canal 25, hoje falando a respeito do marco regulatório dos seguros, ou também conhecida como Nova Lei dos Seguros, e a entrevistada é a doutora Thaís Helena dos Santos. Seja bem-vinda, Thaís, ao Café Corporativo. Muito obrigada, Aguinaldo, pelo convite. E a Thaís, que já é muito íntima, para quem não conhece, a minha esposa, né? Então a gente tem que falar isso, porque senão as pessoas lá fora, alguns nos conhecem, outros não, não é verdade? Mas eu estava dizendo para ela que eu nunca tive tanta proximidade com o entrevistado assim como tenho com ela, né? Então é um prazer duplamente te receber aqui, viu, Thaís? Eu que agradeço. É uma alegria dividir a vida com você e está sendo uma honra sentar aqui nessa cadeira, que eu tanto admiro o seu trabalho também e estou bem feliz de estar aqui com você. Muito bom. A doutora Thaís Helena dos Santos é advogada, especialista em seguros, mais de 20 anos no mercado segurador. Ela tem foco em consultoria jurídica para seguradoras e corretoras. Fala um pouquinho mais de... Aliás, a pergunta é outra até. Por que escolheu esse mercado seguro, Thaís? Então, na verdade, Aguinaldo, logo que eu me formei, eu já fui para os seguros. Então, eu já fui trabalhar no departamento jurídico de seguradora. Então, nunca foi muito uma escolha de cara. Mas que nem a gente brinca, o bichinho do seguro te pica, você não larga mais. Então, e aí, em razão disso, aí já passaram mais de 20 anos e continuo atuando no mercado dos seguros. Então, os últimos 12 anos foi dentro de seguradora, né? Como consultora jurídica na Porto Seguro. E agora eu estou num escritório de advocacia, né? Me associei a um escritório de advocacia, mas continuo prestando consultoria e assessoria para seguradoras e para corretoras. Quer dizer, especializado nesse assunto, nesse tema, que é o seguro, e qualquer tipo de seguro, né, Thaís? Isso, qualquer tipo de seguro. Com 20 anos de mercado, você inevitavelmente vai trabalhar com diversos ramos, né? Então, já tive a oportunidade de trabalhar com automóvel, RE, vida, riscos financeiros, né, que é o seguro fiança, garantia, enfim, todas as modalidades de seguro. RE que você fala são os ramos elementares. Isso. Tá. Thaís, agora nós combinamos de falar a respeito da nova lei do seguro, o marco regulatório dos seguros no Brasil. Isso. Me fala um pouco, o que é isso? Então, Aguinaldo, o marco regulatório já é um projeto um tanto quanto antigo. Esse projeto de lei é de 2004. Então, veja só que tem, né, no processo legislativo tem essa questão. Às vezes o processo fica adormecido, e ele ficou adormecido durante bastante tempo, e agora em dezembro de 2024 ele foi sancionado e publicado. O que é interessante? Foi dado o prazo de 1 ano para o setor, o mercado de seguros, se organizar, conhecer a norma, se adequar, para que 1 ano depois, agora dezembro de 2025, ele passasse a valer efetivamente. Então, o marco regulatório ele está com nesse momento super importante para o mercado, que é o mercado estudar a norma, adotar as medidas necessárias para a implementação. O mercado está bem aquecido nesse sentido. E por que foi necessário isso? Então, na verdade, o marco regulatório ele não está mudando muito as regras do jogo de modo geral. O que já era contrato de seguro antes, continua sendo contrato de seguro. O que ele trouxe é que muitos países já mais desenvolvidos no setor de seguro têm essa lei, e é uma lei importante no sentido de que, antes dela,
o seguro ele era regido por várias normas isoladas, separadas. E esse seguro, essa norma, ela acaba abarcando em um único documento todas as regras do setor. Ela traz também uma questão mais relacionada a um equilíbrio das partes, um tom de boa-fé, de transparência. Então ele reforça conceitos que já existiam antes, mas ele torna aí um documento mais seguro para essa relação. Um documento único evita contradição de leis? Evita contradição de leis, sim, podemos dizer que sim. E o que mudou exatamente? O que foi realmente o cerne dessa nova lei? Então, olha, essa nova lei ela está muito baseada nessa questão da boa-fé e da transparência. Então, toda a relação, não só de segurador e segurado, mas de todo mundo que participa dessa relação do seguro, está transpassado pela boa-fé e pela transparência. Então, ele instaura um regime colaborativo entre as partes. Então, a seguradora tem obrigações de prestar todas as informações necessárias para aquele cliente no momento da contratação? Tem. Mas o segurado também tem a obrigação de prestar todas as informações necessárias para poder fazer aquele contrato de seguro, né? Então, o ponto focal dessa norma é trazer elementos de colaboração, de transparência. E o que é importante, ela não só traz isso, como ela também traz responsabilidade e consequências, no caso de você não observar essas questões. Então, a gente tem perda da garantia como uma maior consequência, a consequência mais importante. A gente tem diminuição dessa garantia em várias situações e a gente também tem o que a gente chama de perdas e danos. Então, caso você cometa uma omissão, uma falha na informação, você pode vir ser responsabilizado e ter que pagar o preço dessa omissão ou dessa falha. O que você quer dizer é que no passado o risco era todo da seguradora em relação a perdas e danos, e agora isso passou a ser compartilhado também com o segurado, é isso? Não necessariamente, não é que o segurado não tinha um risco nisso ou que ele não tinha uma responsabilidade. É que isso ficou muito mais claro e pareado. Então hoje temos regras claras com relação a isso. Não precisa muita interpretação para você chegar na conclusão de que essa responsabilidade existe e está colocada na lei. Sim, a finalidade geral é facilitar, é tornar essa lei mais justa para as duas partes, é isso? A ideia da lei é nesse sentido, né? De trazer um equilíbrio maior, de trazer uma transparência maior. A lei, ela se propõe a que não se tenha jeitinho, não se tenham omissões, não se tenham falhas da vontade das partes, sabe? A lei se propõe a que as partes sejam honestas, sejam leais, sejam transparentes. É esse o core ali central da norma. Ok, muito bom. Bom, tá bacana o bate-papo aqui, tá esclarecedor, mas a gente precisa fazer um intervalinho. Então vamos chamar aqui o nosso amigo Valdemar Pellegrino para falar a respeito da dica de segurança e nós voltamos daqui a pouco com mais Thaís Helena dos Santos. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é o golpe da garrafa PET. Criminoso coloca uma garrafa PET vazia ou parcialmente amassada entre o pneu dianteiro ou traseiro do lado do passageiro e a lataria do carro próximo à roda. Quando o motorista entra no carro e começa a dirigir, essa garrafa faz um barulho estranho ao girar com a roda. Assustado ou curioso com o barulho, o motorista geralmente sai do carro para verificar o que está acontecendo. É nesse momento que o criminoso aproveita que a porta está destrancada ou que a chave está no contato, furtando objetos no interior desse veículo, ou até mesmo o próprio veículo. Nossa dica de segurança antes de entrar no carro é sempre fazer rápida inspeção visual ao redor dos pneus e da lataria. Nunca deixar as chaves no veículo para tal vistoria. Sempre tranque o carro quando a verificação do ocorrido. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela.
Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo de hoje, falando com a doutora Thais Helena dos Santos. Thais, nós estamos falando da nova lei de seguros, do marco regulatório, mas o que mudou exatamente? Me traz alguns exemplos que fazem ou que vão fazer a diferença nesse novo marco. Olha, Aguinaldo, o marco ele teve, por mais que ele não mudou o contrato de seguro na sua essência, ele teve bastante mudanças operacionais, mudanças práticas. Então, um exemplo é o prazo de aceitação de uma proposta, de um seguro pela seguradora. Antes era de 15 dias, hoje é de 25, com a norma vai passar a ser de 25 dias. Isso daí já é uma mudança no prazo. Durante o processo de sinistro tem diversas mudanças e a gente precisaria de um programa só para falar dos impactos da norma numa operação de sinistro. Mas um ponto interessante é a confirmação do corretor de seguros nesse contrato, nessa relação. Então a norma ela coloca o corretor de seguros como representante legal do segurado. E ela coloca e permite com que esse corretor tenha efetivamente esse protagonismo nessa relação, sabe? Só que ela também traz consequências. Então, o corretor também precisa ficar antenado com relação à norma, porque também tem responsabilidades que ele traz. Então, ela permite que o corretor seja o representante legal do segurado, mas ela também traz obrigações. Algumas outras mudanças, por exemplo, com relação ao prêmio do seguro. Com a norma, o prêmio ele pode ser cobrado somente depois da aceitação do risco e da emissão daquela apólice. Emissão de boleto para pagamento do prêmio antes disso, a seguradora precisa conferir uma cobertura provisória para aquele risco que está sendo avaliado. Então, essa questão da cobertura provisória e da cobrança de prêmio também ficou bem definida com uma nova regra exata, né? A questão também de agravamento do risco também foi rediscutida, diversos conceitos. Então, tivemos bastante mudanças. Legal, Thais. E essa norma, pelo que eu percebo, ela é muito importante para que todas as partes envolvidas no seguro estejam atentas, né? Então, quem ela atinge diretamente? Então, Aguinaldo, o marco regulatório, ele não ele não é direcionado somente para o segurado e para a seguradora, né? Ele é direcionado para toda a sociedade. A gente vê quando tem os eventos climáticos, toda uma situação, a sociedade toda ela é impactada. Então, mas falando de uma forma mais técnica, uma forma mais precisa, sim, é o segurado, a seguradora, ela traz a figura do terceiro, né? Os terceiros são todos aqueles que recebem a influência dessa norma, influência dessa relação firmada de alguma forma. Então a gente tem o beneficiário no seguro de vida, a gente tem um terceiro no seguro de responsabilidade civil, temos o garantido no seguro fiança, o tomador no seguro garantia, enfim, ela é uma relação mais abrangente, né? E temos também os intervenientes. A norma traz essa figura dos intervenientes, mas ela também deixa em aberto. É todo aquele que de alguma forma contribui para a formação dessa relação, ou então que atua na execução desse contrato. Então, vou te dar alguns exemplos. O corretor de seguros, o corretor de resseguro, o representante de seguros, que atua na venda do seguro. Nós temos também o regulador de sinistro, colocado isso como um empresário relacionado ao apoio da seguradora na regulação de sinistro. Então, a gente tem uma série de pessoas ali, de participantes do setor de seguros e que vão ser impactados por essa norma. Muitas vezes a gente escuta alguém dizer que seguro, na realidade, você tem que escolher a seguradora, porque o corretor tanto faz, porque na realidade quem vai te assegurar é a seguradora, é a companhia realmente, né?
mas pelo que eu estou percebendo, cada vez mais aumenta a responsabilidade do corretor fazer um bom trabalho, é isso mesmo? Sem dúvida, a gente tem que pensar que o corretor, né, ele está ganhando um papel de protagonista nessa relação, ele tem um papel muito importante. Então ele não só representa o segurado, ele não só vende ou faz a intermediação desse contrato, ele precisa assessorar o cliente com relação à melhor seguradora que pode oferecer esse serviço para ele, precisa conhecer bem o risco do cliente, entender a situação, que situação que aquele cliente vive ou que aquela empresa que ele está assessorando vive, para poder ter as informações, para poder dar a melhor orientação de produto. Ele acompanha o contrato durante toda a fase do contrato. A gente falou de mora, de pagamento de prêmio ou de qualquer situação nesse sentido, o corretor vai atuar. E também num caso de sinistro, né? Então, o corretor ele vai estar apoiando esse segurado em todas as fases do contrato. Então, ele é muito importante que ele saiba as mudanças do jogo, né? As regras do jogo mudou para todo mundo. Então, o corretor também precisa saber disso. E você falou no início que cada vez mais é muito importante que fique tudo muito claro para o cliente. O que você quer dizer com ficar claro para o cliente? O que mudou diretamente nessa questão? Então, a seguradora ela precisa passar as informações para o segurado antes da contratação, no momento da contratação, não só com relação à cobertura, mas com relação às excludentes aquilo que a seguradora não cobre. Ela precisa informar quais são as situações de perda de direito, o que ele perde o direito. Precisa informar tem uma lista de informações que precisam conter na proposta, que precisam conter na apólice. Então, é uma série de informações que a seguradora precisa passar para o cliente, para o corretor, precisa dar transparência nisso, para que essa relação seja uma relação igual. O cliente, o consumidor, saiba o que está garantido, saiba onde está a cobertura, onde estão as condições gerais, onde ele pode buscar uma informação mais específica. Então, a seguradora precisa fornecer tudo isso no momento da contratação, para que não se tenha nenhuma dúvida depois disso. Né? E o corretor tem responsabilidade nisso também, fazer chegar ao segurado. Exatamente. Porque às vezes a seguradora faz a parte dela, mas o corretor ele quer que a seguradora converse direto com o segurado. Não é assim, né? Ele é um elo. E ele é uma figura muito importante nesse processo, correto, Thaís? Exatamente, Aguinaldo. Ele é uma figura super importante nesse processo e ele faz a ponte, né? E isso daí é uma coisa importante, porque não só como possibilidade, mas também como responsabilidade. Então, ele precisa se responsabilizar perante a seguradora das informações daquele cliente que ele está representando, mas ele também vai prestar contas para o cliente dele daquele serviço que ele está oferecendo da seguradora. Então tem esses dois lados que o corretor ele tem esse papel, né, de intermediar dois lados da relação. Muito bom, Thaís. Então vamos fazer mais um intervalinho, a gente já volta com mais desse assunto, que eu acredito que é um assunto que é muito interessante, não só para quem é envolvido no mercado de seguros, mas para qualquer pessoa que está em casa, que é o consumidor. Enquanto isso, a gente vê o comercial da Polix Sistema de Segurança. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Mais cafeína aqui no nosso café corporativo de hoje com a doutora Thaís Helena dos Santos, falando a respeito do marco regulatório do seguro no Brasil, né, Thaís? E a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: nós já falamos que esse marco, essa nova lei, ela surgiu em dezembro de 2024,
com um prazo de adaptação até 2025, até dezembro de 2025. É isso, Thaís? Isso mesmo. Tá. E nós já falamos também que as figuras envolvidas, além da seguradora, são as corretoras de seguro, além do próprio cliente. Sim. Mas vamos falar dessas duas pessoas, corretoras de seguros e seguradoras. Elas estão preparadas para a nova lei que vai ser efetivada agora em dezembro? É isso mesmo, Aguinaldo. O início de vigência dela é agora em dezembro. Então, os produtos, né, os contratos de seguro, não só eles, toda a operação de dentro de uma seguradora precisa já estar adequada a essa norma em dezembro. O mercado está muito aquecido, está todo mundo correndo para conseguir chegar em dezembro com um mecanismo funcionando. Mas é lógico que a gente tem muitos desafios, né? Talvez os corretores ainda estejam um pouco tímidos nessa situação, sabe? O corretor, ele ainda não entendeu que a norma atinge diretamente a ele e colocou isso na sua operação. Não reviu seus fluxos, e é importante que estude a lei para entender a profundidade do que ela atinge, entender quais são os direitos do segurado, quais são os deveres da seguradora, para que ele possa exercer de uma forma mais efetiva, assertiva o seu trabalho. Será que o corretor está esperando que isso venha para ele diretamente da seguradora? Olha, pode ser que sim, Aguinaldo, mas assim, hoje em dia, né, a gente considera que é um diferencial a corretora que agiliza seus fluxos, seus procedimentos e está preparada. Então, a gente considera que isso daí é um diferencial de mercado, né? Então, cada um precisa cuidar do seu segmento, né? Então, esperar que uma seguradora que já está correndo para regularizar os seus fluxos internos leve para ele um treinamento nesse sentido, acho que é complicado. Eu sugiro que os corretores procurem por si só, por próprios, né, a forma de entender essa lei e de se auto-organizar. E existe esse produto no mercado, esse treinamento, essa preparação para corretores também? Claro, existe sim, não só a preparação, né, o que a gente tem sugerido, algumas camadas de preparação, né? Então, uma camada mais aprofundada da norma para uma liderança, para os corretores mais, né, que seriam os heads dessas corretoras, né? Então, uma camada mais aprofundada de estudo, um treinamento mais aprofundado para eles, um treinamento mais macro para todas as equipes, uma palestra, alguma coisa que seja mais geral e difundida, mas também uma terceira camada, que ele olhe para os formulários, a documentação interna e o seu fluxo, como que ele pega aquelas informações do cliente, como ele passa essas informações para a seguradora. Então, as corretoras se utilizam dos seus formulários, da sua documentação interna, que é importante que ela reveja e se sintonize com as exigências dessa lei, até mesmo para se resguardar. Pelo que você está falando, você, a sua equipe, se especializaram nisso, né? Se especializaram nessa nova lei, nesse marco regulatório, é isso? Existem pontos que precisam ser realmente olhados com lupa, com detalhes? Precisa, sem dúvida nenhuma. Precisa ser olhado no detalhe, porque quem não olhar no detalhe pode se comprometer. Pode vir ser responsabilizado, porque justamente isso, a norma, ela trouxe um protagonismo, ela trouxe a questão da relação, da boa-fé, da forma de tratar entre as pessoas, e essa forma de tratar é que você precisa entender a melhor forma, colocar isso no seu fluxo, na sua operação, nos seus documentos, para que você não fique aí comprometido, nem de um lado, nem do outro lado. Muito bom, doutora. Bom, falamos então de uma maneira ampla sobre o marco regulatório do seguro com a doutora Thaís Helena dos Santos. Thaís, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. É uma honra te receber aqui por vários motivos e espero que em breve você volte para falar mais sobre seguros. Eu que agradeço, Aguinaldo. Obrigada. O Café Corporativo fica por aqui e volta na próxima semana, sempre com as estreias às terças-feiras, às 19 horas. Enquanto isso, você pode ficar com o nosso acervo, com quase 400 programas que nós temos lá no nosso youtube.com.br/Café Corporativo, porque afinal, nosso programa é essa universidade em sua tela.
Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.